Olá, estamos aqui para continuar falando sobre os temperamentos. Ontem eu só falei de forma bem geral, mas eu não fui dando definições do que é o temperamento. Vou usar como base, a princípio, o livro Teologia da Perfeição Cristã, da editora Bach. Vai falar o seguinte, o nosso querido Royo Marinho. Ademais, estes grandes recursos psicológicos, que são a questão do temperamento, que é algo natural da pessoa, que é inato, nasce com a pessoa. E ele vai falar que esse temperamento ele não pode ser mudado, no sentido que a pessoa não muda o temperamento, mas ele pode ser canalizado. A gente pode usar de forma muito inteligente, né? Os santos não mudaram o temperamento para ser santos. Ele vai falar o seguinte, né? Podemos aproveitar também o caminho de nossa santificação com a ajuda de algo fisiológico, que no caso é o temperamento, né? Melhorando as suas boas disposições e corrigindo os possíveis defeitos deste temperamento. Naturalmente que isto leva tempo e muita disciplina. Aí vai falar assim, o que é a natureza do temperamento? Há uma grande diversidade de opiniões entre os autores acerca da natureza e a classificação dos temperamentos. Há autores que colocam que existem 32 temperamentos, né? Mas assim, a classificação mais clássica, mais fiel, desde o tempo lá dos filósofos até hoje, entre os autores espirituais, é que existem 4 temperamentos predominantes. Então, por exemplo, você pode ser um colérico, mas vez ou outra ter algumas reações de um outro temperamento, mas tem um temperamento que predomina, como eu falava ontem, que é o melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo. Aí ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Vai falar assim, nós vamos recolher da doutrina mais comum admitida, a orientação sobre os temperamentos. O temperamento é o conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica de um homem. No caso, o homem, sentido aqui, humanidade, né? O homem e a mulher. É a característica dinâmica de cada indivíduo, que resulta do predomínio fisiológico, physis, né? Que quer dizer natureza, né? Da própria pessoa, de um sistema orgânico, como o melancólico, o sanguíneo, e os demais, né? Ele vai mostrar aqui o seguinte também, por exemplo, as reações. Por exemplo, eu falo, Viviane, fulano morreu. A reação de um melancólico é diferente. A relação de um fleumático vai ser diferente. A relação do colérico também. As reações diante das emoções, de notícias, de um desejo que a pessoa tem que empreender, serão reações diferentes. Até mesmo na comunicação no WhatsApp. Você manda mensagem no WhatsApp para um fleumático, como eu sou fleumático, né? Aí a pessoa te faz uma pergunta muito complexa, você primeiro analisa para poder responder, você tem todo um cuidado, né, para poder responder. Já o colérico, ele vai querer responder bem rápido, pá, tome, né? Ou então ele nem entende o que foi perguntado e já tome, né, a resposta. Um sanguíneo, ele também vai quase na mesma velocidade que o colérico, mas um pouco mais freado. Já o melancólico, ele pode ficar assim preocupado, triste por aquela pergunta, ou seja, vai ter vários tipos de reações, né? Nos empreendimentos que aquela pessoa vai ter, nos sonhos, nas dificuldades da vida, as reações são totalmente diferentes. Por isso que às vezes dá muita confusão dentro de casa, porque às vezes dentro de casa tem 2, 3 temperamentos diferentes, ou até os 4 temperamentos, né? E como ninguém sabe lidar com o temperamento do outro, porque não sabe nem o que é temperamento, aí começa aquela grande confusão. Aí chama, esse menino é lesado, esse rapaz aqui é um cavalo, né? Ou seja, no lugar de chamar de cavalo, poderia saber que ele é um colérico, né? No lugar de chamar de lesado, lesma, pode ser um fleumático ou um melancólico. E a gente vai saber lidar com as reações do outro, e isso é muito bom para os pais. Depois eu vou falar essa relação da educação dos pais para com os filhos em relação aos temperamentos. Mas continuando. A classificação dos temperamentos. Após muitas tentativas e ensaios, os tratadistas, ou seja, aqueles que fazem todo um tratado sobre os temperamentos, eles vão explicar essa classificação. Alguns dizem que essa classificação tem origem
Origem. Tava lembrando aqui do professor Felipe colocando palavra o quê? Interessante. Essa é uma palavra que ele usou que não tinha no português, né? Um neologismo. E eu usei um neologismo totalmente equivocado agora. Então, os tratadistas, né, dizem que provavelmente foi Hipócrates que começou a listar os temperamentos, classificá-los, né, em sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático, certo? Aí ele vai colocar assim: vamos recolher algumas características principais de cada um deles. Aí ele fala: porém é preciso advertir que nenhum dos temperamentos que vamos descrever existe de forma química pura na realidade. Geralmente eles são mesclados, ou seja, mesclados no sentido assim, um predomina, mas você pode ter um pouquinho do outro. Então há essa diferenciação, certo? Aí ele fala assim: se trata unicamente de algo predominante na constituição fisiológica de um indivíduo, perdão. É necessário ter muito em conta esta observação para evitar um juízo prematuro, ao descobrir em seguida alguns traços próprios de um determinado temperamento, que possa estar muito longe da verdade objetiva. Ou seja, às vezes eu não examinei direito, eu já acho que eu sou fleumático, eu já acho que eu sou tal temperamento. Eu não posso definir logo, eu tenho que examinar bem os temperamentos para perceber qual deles eu sou. Isso leva um tempinho, porque tem hora que a gente acha que é um temperamento, tem hora que a gente acha que é outro, porque de cara não dá para saber. De cara não tem como saber. E uma outra coisa que eu falava até ontem em uma live é o seguinte: nós não podemos achar que o temperamento determina a vida da pessoa, rouba a liberdade dela. Tipo assim, não, fulano só age assim porque ele é colérico. Fulano só age assim porque ele é melancólico. Não. Nenhum temperamento a gente pode dizer que é melhor ou pior no sentido que todo temperamento, a pessoa pode ser virtuosa, a pessoa pode ser santa, qualquer um deles, certo? Então a gente não pode ficar preocupado e também achar que o temperamento determina as nossas ações. Não é assim que funciona, tá certo? Não é um determinismo, não é apagar e acabar com a nossa liberdade. Os temperamentos não está ligado à perda de liberdade. O temperamento, vamos falar primeiro do sanguíneo, certo? Algumas características essenciais com relação ao sanguíneo. Vamos lá. O sanguíneo, ele se anima fácil com as coisas, né? E de forma forte. Por qualquer impressão. Ele se impressiona com uma coisa assim, ele demonstra logo, ele é muito expressivo, o sanguíneo. Tanto com a raiva como com a alegria. E a relação que ele também tem é imediata e forte. Porém, a impressão ela não dura muito tempo. Tipo aquela alegria, aí passa. Aquela tristeza de uma vez, aí passa. Ou seja, as emoções dele não são tão duradouras. E tipo assim, quando ele lembra de coisas passadas, o sanguíneo, ele não tem grandes emoções quando ele lembra. Ele tem emoções, mas não sente grandes emoções, não. De ficar super emocionado. O sanguíneo, ele lembra das coisas passadas, mas ele não sente facilmente grandes emoções com as lembranças passadas, certo? As boas qualidades do sanguíneo. O sanguíneo, ele é afável, ele é alegre, ele é simpático e cauteloso em algumas coisas. E silencioso algumas vezes, né? Algumas vezes. Ele é sensível e compassivo diante das desgraças do próximo, ou seja, ele tem compaixão. Ele, geralmente, ele tem uma facilidade de ser submisso às autoridades dele, aqueles que são responsáveis por ele, né? Ele tem uma certa facilidade, não quer dizer que ele seja perfeito nisso, porque isso aí já seria outra questão, não é nem temperamento, é virtude, né? A pessoa crescer nas virtudes. Ele geralmente é muito sincero e espontâneo, ele diz na cara mesmo as coisas, né? E às vezes ele gera até inconveniência, porque o que dá na telha ele fala, né? O que vem na cabeça, bah, é o que eu estou pensando mesmo, bah, e diz mesmo. Então, aí continuando, né? Ele vai falar: é verdade que diante da injúria, se um sanguíneo for injuriado, a reação dele é às vezes violenta e prorrompe, ou seja, a reação dele é ter expressões ofensivas, se ele se sentir ofendido. Ele reage logo, né? Bateu, levou, né? Tipo assim, né? Aquela coisa assim, de imediato, uma ação-reação.
Porém, ele esquece logo das coisas, das ofensas, né? Ele não guarda geralmente rancor de ninguém, não. Ele desconhece em absoluto a questão da obstinação, ou seja, o sanguíneo, ele deseja alguma coisa, ele quer fazer, mas às vezes ele não consegue perseverar naquilo que ele sonhou. Ele encontra um obstáculo, aí às vezes ele já, não, vou parar, vou fazer outra coisa. Ele começa, vai até certo ponto, aí para, aí começa outra coisa, e ele vai sendo muitas vezes assim, o sanguíneo, o temperamento sanguíneo, né? Geralmente ele é muito entusiasmado e contagia os outros com esse entusiasmo. Ele tem uma ideia, ei, vamos fazer isso aqui, outro. E ele vai contagiando as pessoas com aquela ideia que ele teve. É bem arrebatadora aquela ideia, né? Ele tem um coração que cativa os outros e ele exerce uma certa liderança, também o sanguíneo, né? Ele tem uma concepção mais tranquila da vida. E geralmente ele é otimista em relação a algumas coisas. A maioria das coisas, né? E ele sempre, diante da dificuldade, ele sabe que vai vencer. Aqui não é questão de fé, não. É uma pessoa muito... Tem um pensamento muito, entre aspas, né? Positivo. Ele tem expectativas de dias melhores. Ele não para diante dos obstáculos. Ele se surpreende com algumas coisas, né? O que mais o Rui Marinho vai falar aqui? Ainda da boa qualidade, né? Do sanguíneo. Ele geralmente ele é afetivo, ele expressa a afetividade dele. Ele é muito aberto às amizades. E ele se entrega à amizade e às relações com muita paixão, com muito ardor. A inteligência dele é viva, é rápida, ele pensa rápido, né? E ele assimila facilmente as coisas. Porém, sem muita profundidade. Ele assimila rápido, mas sem aprofundar muitas coisas. Ele tem uma memória geralmente boa, uma imaginação muito ardente, muito criativa, né? E geralmente ele tem uma tendência para a arte, para a poesia e para uma boa fala, uma oratória, né? E os sanguíneos também são muito, geralmente, espíritos superiores se tivessem tanta... Por exemplo, eles têm uma tendência a crescer muito, mas como eles não aprofundam as coisas, aí acaba que não crescendo muito em alguns pontos. Isso aqui são as qualidades, certo? Tipo, ele tem uma ideia boa, ele tem raciocínio rápido, mas ele não aprofunda. Então é difícil ele chegar à sabedoria por conta disso. Mas pode vencer isso e ser um sábio, claro. Né? Santa Teresa de Ávila era sanguínea, né? E tem aqui até a lista dos santos, perdão, dos santos que eram, deixa eu me ver aqui, São Pedro era sanguíneo, Santo Agostinho, Santa Teresa e São Francisco Xavier. A gente poderia falar vários outros, né? Mas aqui é exemplo de alguns santos que eram sanguíneos. Eu falei as boas qualidades do sanguíneo, amanhã eu vou falar, ou ainda hoje, né? Os defeitos do sanguíneo e como educar esses defeitos, certo? Então, aqui é um pouquinho sobre os temperamentos. Vai ser mais ou menos uns 10 vídeos sobre esse tema. Um grande abraço. Quem gostou, compartilha com os amigos, tá bom? Um abraço aí para todos. Que Deus abençoe. Um abraço aí para o João Mateus. Um abraço aí, saudade da obra missionária.